Graças a Deus. Olá, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Vamos fazer uma oração? Santo Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse rico dia. Agradecer ao Senhor porque a tua bondade esteve presente em cada momento, no nosso descanso, no nosso levantar. É o Senhor que tem nos sustentado, a Deus. Pai, nesta Semana Santa, nesta semana em que estaremos ligados na mensagem da cruz, nos acontecimentos que antecediam e também os pós da cruz, nós pedimos que o Senhor venha revelar a nós a Tua Palavra. Vem trazer à nossa memória os passos que compensam dar, os princípios que têm que ser resgatados. Nós estamos aqui na total dependência da Tua revelação e desde já Te agradecemos, ligando ao céu e repreendendo todo o mal em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta escrita aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 e 24. São os versículos que nós começamos a ler sempre nos cultos de Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 24. 1 Coríntios. O livro de Coríntios é uma carta em que Paulo se correspondia, uma carta doutrinal de Paulo à igreja de Corinto. Paulo ficou ali 1 ano e meio e ali fundou uma igreja de Jesus. Como era uma cidade portuária, era uma cidade que não se havia muito compromisso, é um lugar de passagem. E o que nos deixa muito curioso é que a forma como que Paulo falava com essa igreja demonstra que essa igreja esteve muito dividida posteriormente e teve algumas bagunças também, algumas bagunças doutrinárias. Os judaizantes atrapalhavam demais o convívio da igreja, e enfim, mas com as cartas de Paulo, na verdade foram esclarecidas algumas dúvidas e tudo mais. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 24, diz assim a minha tradução: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja bem, meus irmãos, algumas expressões aqui que me chamam a atenção, como por exemplo essa do versículo 23, que relata um princípio para quem quer ensinar. Olha o que ele diz, olha o que o apóstolo Paulo diz: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso é uma definição, isso é absoluta. Eu recebi e por isso eu estou repassando. Eu aprendi e por isso estou ensinando. Primeiro eu aprendo, depois eu ensino. É um processo onde eu sou alcançado primeiro por aquilo que eu necessito aprender, e depois eu me torno alguém qualificado por aquilo que aprendi para passar a ensinar. Então eu preciso ter a humildade de ouvir, eu preciso ter a disponibilidade de aprender. E não é porque eu aprendi algo que me torno capaz de ensinar o que ninguém ensinou. Eu preciso continuar aprendendo. E isso é um ciclo em nossas vidas. Você fica em pé para ensinar se você ficou sentado para aprender. Não existe uma definição de tudo que eu não deva continuar aprendendo aí sobre algo. Eu não sou a fonte do absoluto. Há alguns que se acham autossuficientes e depois de uma frustração podem reconhecer que não são a fonte. O apóstolo Paulo confessa nessa carta uma ordenança.
E não é que ele inventou, ele recebeu. Então nós não somos fonte, nós somos canal. Passa por mim até alguém, não para em mim a informação. Talvez você já ouviu a expressão que água parada dá dengue. Gente parada dá dengue. Aliás, é o contrário, né? Água parada dá dengue e gente parada dá dengo. Quem ensina precisa estar vazio do que recebeu para continuar ensinando, no sentido de passar o conhecimento. Se você só acumula o que você aprendeu, isso se torna antigo dentro de você. O que Paulo fala aqui: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem é canal, meu irmão, não é egoísta. Quem é canal não pode ser egoísta. Quem é canal não se trava pelo medo da crítica. Quem é canal não irá aguentar a pressão do que recebeu e terá que deixar sair para o objetivo com que foi cheio. Olha que interessante a outra expressão: eu recebi do Senhor o que vos ensinei, olha a outra expressão que me chama a atenção, que na noite em que foi traído. Qual que é a ideia aqui? Nós estamos iniciando hoje, no domingo, a nossa Semana Santa, Semana do Pessá, Semana da Passagem, Semana da Páscoa, em que se celebra a salvação daqueles que aceitam o sacrifício verdadeiro. Qual que é a ideia aqui? Se Jesus, que é Jesus, teve uma noite de traição, por que você acha que pode não estar sujeito a isso? O que destaca aos meus olhos aqui, olha o que ele fala, é que todo traidor, ele precisa da noite para trair. Nunca se esqueça disso. Na noite em que foi traído, isso é sempre escondido, porque no dia revela quem ele é. Então no dia observa e na noite trai. No dia você não vai desmerecer ninguém que anda com você, então anda durante o dia, mas na noite a traição vem à noite. E a questão é que o que você faz na noite em que você foi traído ou é traído? O que você faz? Porque todos nós temos um modo, de um jeito, de outro. Quase todas as áreas da nossa vida a gente já foi traído numa situação ou outra, já foi enganado numa situação ou outra. E a questão é, o que você faz na noite em que você foi traído? Que você é traído? Aí eu tenho que aprender com quem é fonte para ensinar, que é Jesus. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite da traição, me dá a impulsividade de tomar qualquer tipo de impulsividade aí, qualquer tipo de atitude, aliás. Mas Jesus tomou o pão. Normalmente alguém tomaria uma arma. Normalmente alguém tomaria a própria natureza aí. Normalmente alguém usaria o próprio braço. Normalmente alguém, no mínimo, tomaria satisfação. Soltaria algum podre da outra pessoa. E mesmo Jesus, sendo traído na noite, ele tomou o pão. Quem aqui gosta de pão? Eu acredito que é raro a pessoa que não gosta de pão. Eu lembro quando eu era criança e nós morávamos na mesma quadra da minha avó de criação, minha avó paterna, eles com aqueles fornos para fazer aquele pão. E de repente a minha mãe falava para mim assim: vamos lá que a avó está fazendo pão. E quando a gente chegava, o pão tinha acabado de sair daquele forno, vários pães assim, até meio escuro em cima, aquele pão quentinho. A gente cortava aquele pão, a gente passava margarina ou manteiga em cima, aquilo derretia. Aí ela fazia um café com leite bem quentinho, bem fresco, e a gente comia aquele pão derretido, a margarina, aquele pão quentinho, com aquele café com leite.
Vai dizer que não deu lombriga em você agora. Vai dizer que você não ficou com a boca salivando. Eu lembro quando eu conheci um sogro meu, e ele era padeiro, é padeiro ainda. Eu lembro que ele morou com a gente uns 4 meses, e eu fiquei curioso dessa profissão. Eu estava de férias do meu trabalho no hospital, e eu quis ir conhecer com ele. Pois bem, 3:30 da manhã, eu estava com ele abrindo o estabelecimento, para quem trabalha. Aí eu vi ele pegando um saco de farinha, eu vi ele misturando ali leite, sal, água, manteiga, fermento, açúcar. Eu vi ele batendo toda aquela massa. Depois ele deixando aquela massa isolada ali num tempo, não lembro quanto tempo. Depois ele começou a passar aquela massa pelo cilindro várias vezes. E depois ele foi cortando em pedaços pequenos, porque tem que ter o peso certo. E depois ele enrolou e ele colocou no forno. Aí, às 6 horas da manhã, o povo já estava indo comprar pão quentinho, pão saindo do forno. Nós gostamos de comer o pão, mas a grande maioria de nós desconhece o processo de mistura. A mistura de bater, amassar, o isolamento, passar no cilindro várias vezes e ir para o forno. Sem falar que cada componente ali, o sal, o açúcar, o trigo, a manteiga, o fermento, também tem um processo. E nós só conhecemos o pão, mas desconhecemos ou conhecemos de uma forma muito limitada o processo. Só sabemos que no final desse período de quentura, sai um pão quentinho, um pão lindo, um pão desejado, um pão gostoso. E Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Aí, eu como pão, mas não conheço o processo. É ele deixando claro para nós, na sua noite de traição, que eu só suporto alguma coisa, não é porque eu sou super, não. Se alguém suporta alguma coisa, não é porque a gente é forte, não. A gente só suporta alguma coisa porque faz como ele fez. Ele explicou para a gente, porque ele deu graças. Isso é pela graça. A graça veio antes, e tendo dado graças, o partiu. Eu só suporto por causa da graça. Eu só estou em pé por causa da graça. Isso aqui só está acontecendo por causa da graça. O favor de Jesus, que me ama, que me socorre, que me guarda, que me salva. Graça em 2 aspectos: no sentido de gratidão, e graça no sentido de favor que não se merece. O período de traição de Jesus foi esse: gratidão e favor. A gratidão não veio depois de ser partido, a gratidão veio antes. Favor que não se merece não veio depois de ser partido, veio antes. Seja grato, seja agente de favor para quem não merece. A maior raiva do inferno é isso aqui, é que ele partiu, mas continua na mão dele. Dói ser partido, mas você vai para onde? Você entra nas suas crises, mas vai para onde? Você está nas mãos dele. Ele deu graça e partiu. Lá no livro de Atos, capítulo 16, capítulo 9, aliás, capítulo 9 do livro de Atos, versículo, se eu não me engano, 10 em diante, Deus fala para Ananias: Ananias, eu quero que você vá lá na casa, na rua que se chama Direita, neste lugar, nessa região, aonde Paulo está, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Significa a mesma coisa, a diferença do nome grego e do nome hebraico. Ananias falou: mas Senhor, você sabe o que esse camarada está fazendo? Esse camarada está matando cristãos. O Senhor pede para eu ir lá?
Atos 9:16, Deus olha para Ananias e fala: Ananias, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Em outras palavras, sou eu que reparto o pão, sou eu que uso você, eu que sei o quanto você pode padecer pelo meu nome. Jesus, ele pega aquele pão, ele parte, ele diz assim: tomai e comei, isso é o meu corpo, isso é o meu corpo, isso é o meu corpo. Ananias provavelmente não havia encaixado a ideia ainda que ele era o corpo de Jesus. E o que Jesus fez com o corpo? E para que serve o corpo de Jesus? Olha para cá. Você já se imaginou como o corpo de Cristo? Você já imaginou que somos o corpo de Cristo? Você já imaginou que é nesse período que Deus quer alimentar alguém através de você? Já parou para pensar nisso? Você consegue alcançar a ideia de Jesus tirando um pedaço de você e alimentando o outro? Consegue imaginar isso? Dói em você, mas ressuscita o outro. Dói em você, mas a família de alguém será restaurada. Dói em você, mas alguém te procura depois e te diz assim: eu precisava daquilo. Quem aqui nunca orou por alguém precisando de oração? Quem aqui nunca aconselhou alguém precisando de um conselho? Quem aqui nunca socorreu alguém precisando de um socorro? Quem aqui nunca deu um abraço precisando de um? Quem nunca fez precisando que fizesse por ele? Comei, é meu corpo que é partido por vós, é de vocês que sai o alimento. E ele segue dizendo: fazer isto em memória de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você quer ser conhecido depois que te machucaram? Como que você quer ser conhecido na noite da traição? Quantos anos já se passaram e se passarão até lermos esse texto e o entendemos? Fazer isto em memória de mim. Você vai sair por aquela porta precisando fazer alguma coisa, porque Jesus, ele usa o corpo dele para alimentar. Jesus usa o corpo dele para trazer vida, para levar vida. Jesus usa o corpo dele para edificar, para ensinar, para agregar. Mas o que você vai fazer? Você vai ser corpo de Cristo? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Você aceitou a Jesus como o cabeça? Então você tem que aceitar ser corpo dele. Ou você vai alimentar alguém com um sabor amargo, alimentar alguém com um sabor azedo, um sabor estragado. O sabor de Cristo não é assim. Não permita que uma noite de traição escureça uma vida. Eu vou repetir. Não permita que uma noite de traição escureça uma vida, porque Jesus é luz. E nessa Semana Santa, traga à memória aquilo que te leva à eternidade, o valor do sacrifício, o valor do que Cristo fez no Calvário por mim e por você, o preço que Ele pagou, o processo do pão, o processo do pão. Você escuta histórias de pessoas que foram queimadas vivas por Nero, pessoas que foram devoradas por feras numa arena, cristãos. Você escuta a história de irmãos nossos, cristãos que foram perseguidos de diversas formas e são até hoje no mundo. Você escuta histórias de pessoas que passavam a madrugada orando, estudando, pessoas que dedicaram a sua vida para que essa mensagem chegasse até aqui. Nós comemos este pão, você está comendo deste pão hoje, mas você não sabe do processo de cada um, do processo que eu já passei para trazer essa mensagem, do processo em que outras pessoas fizeram algo para que você chegasse até a tua vida esse bem. Talvez você não conhece o processo, mas valorize o pão,
Valorize o que está sendo feito por você. E entenda que você é pão. E que se você faz alguma coisa para alguém, é pela graça. É porque você já recebeu. E é pela graça que você faz também. Não tenha dúvida que Jesus é a fonte das nossas vidas, o centro do universo. E de que nós só poderemos dar fruto, só poderemos ser pão, se estivermos ligados a essa oliveira verdadeira. E se estivermos ligados a essa também, uma outra parábola, videira verdadeira, nós vamos fazer parte de um ramo que dá muitos frutos e alimenta muitas pessoas. Que tipo de alimento você tem sido? Na noite em que foi traído, o que você faz? O que você vai fazer? Eu quero fazer uma oração por você. E essa semana terá que ser uma semana de meditação, uma semana de compromisso. Os nossos cultos estarão acontecendo nos horários normais, aqui na igreja, diante do decreto autorizado, às 8 horas da noite, terça-feira, sim. Nós teremos um culto aqui na igreja, nesta semana santa, desculpe. Na quinta-feira terá o discipulado aqui na igreja. No sábado terá culto também. Na sexta, discipulado também às 8. E no domingo, 2 cultos, às 9 da manhã e às 19h30. Eu conto com a tua presença aqui. Não esqueça. Vamos orar? Que essa seja uma semana de jejum e oração. Coloca a mão no teu coração. Santo Deus, amigo fiel de todas as horas, nós queremos agradecer ao Senhor, porque para que tivéssemos a oportunidade de levar vida a alguém, o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor foi partido, o Senhor foi machucado, o Senhor, meu Deus, foi castigado, para que nós pudéssemos ser alimentados e tivéssemos vida. Então, no nome de Jesus, nos dá uma consciência sacrificial cristã, nos dá uma consciência que pela vida do próximo, pela melhora do próximo, a tua palavra seja entregue como convém, a tua palavra seja entregue com atitudes, com serviço, com gratidão, e ligados ao Senhor, isso possa produzir conversão, isso possa produzir nova vida, isso possa prosperar, isso possa curar, produzir milagres e ligar uma alma ao céu. Pai, nós somos muito gratos porque Satanás foi derrotado, é derrotado, e nós, Pai, fomos recolhidos e acolhidos pelo Senhor. Diante de tudo isso, nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estaremos aqui com as portas abertas. Venha com todo o cuidado possível, com a máscara, álcool em gel, enfim. Que Deus te abençoe.